coloca sim ou não nos comentários. Silvestre é pet? Tá. Muitos não e alguns sim. Primeiro eu quero dizer aqui que esse não é um debate óbvio, tá? Esse não é um debate óbvio. Se você olha para isso como um debate óbvio e vem uma resposta óbvia na sua cabeça, e você acha, como assim tem gente que discorda? É porque você não se aprofundou o suficiente no tema, tá? Se você olha para isso como uma obviedade, se você olha e fala assim, é óbvio que é pet ou é óbvio que não é pet, é porque você ainda não sobreviveu o suficiente, é porque você ainda não se aprofundou o suficiente no tema. É importante entender que tem um senso comum que prevalece. E o senso comum que prevalece é que silvestre não é pet. Tá? Esse é o senso comum que prevalece. E é importante entender que essa é uma discussão muito grande entre os biólogos. Não é uma discussão simples. Essa é uma discussão muito grande entre os biólogos. As pessoas estão debatendo muito isso. Tá? Então, volto a dizer. Se você acha que a resposta é óbvia, você ainda não estudou o suficiente o tema. Porque você vai encontrar muitas questões quando você estudar o suficiente o tema. Vamos lá. Primeiro, o que é um animal pet? Um animal pet é um animal que tem a capacidade de conviver com o ser humano sem sofrer por isso, por fins de recreação e divertimento. E esses fins não precisam ser só esses, tá? Mas esse é o conceito de animal pet. Animal doméstico tem a capacidade de conviver com o ser humano, convive bem com o ser humano e tem outros fins além do pet. Existe animal pet doméstico, existe animal doméstico pet, existe animal doméstico de trabalho, existe vários tipos de animal doméstico, tá? As vacas são animais domésticos, mas não são pets. Os cachorros são pets, são animais domésticos. No passado, os cachorros não eram pets, os cachorros também eram um animal de trabalho, eles serviam para caça, eles serviam para carregar trenó e etc. Então, é isso. A galinha é um animal doméstico e a galinha não é um pet. Pet é quando ele tem uma função de divertimento, entretenimento e etc. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente tem que pensar assim, ok, então, para ser pet, ele precisa conviver bem com o ser humano. Existem animais silvestres que convivem bem com o ser humano? Existem, tá? Existem. Então, gente, cavalo é animal doméstico, mas não é pet. Existem animais silvestres que convivem bem com o ser humano. Aves, muitas aves convivem bem com o ser humano, tá? Muitas cobras convivem bem com o ser humano. Sapos podem conviver bem com o ser humano. Isso não significa que eles precisam do ser humano, e sim que podem conviver com o ser humano sem sofrer por conta disso. Aí tem gente que vai dizer, mas você não viu um papagaio que cortou as penas porque estava estressado? Sim, eu vi. Da mesma forma que se você maltratar um cachorro, ele também vai ficar estressado. Tá? Então, sim, é possível um papagaio conviver bem com o ser humano e ser um pet. Super possível. A partir dessas coisas que eu já falei algumas coisas, eu quero que vocês coloquem de novo aí. Silvestre é pet? Perguntando de novo. Coloca a resposta de novo. Agora muita gente foi pro talvez, deve ter gente indo, muito talvez agora, muita gente continuando não. Agora vamos pensar assim. Existem animais silvestres que não têm a capacidade de serem, que não podem ainda ser domesticados. Por quê? Geralmente porque eles são animais silvestres muito sociáveis. Portanto,
com o convívio com os humanos, eles precisam necessariamente viver em grupos reduzidos e por isso eles ficariam tristes. E aí eles teriam depressão e teriam estresse e vários problemas. Isso já é um problema, tá? Então existem esses animais. Agora, tem um carinha chamado Jared Diamond. E eu acho que vocês já me ouviram falar muito de Jared Diamond, porque ele é meu autor favorito. É o cara que escreveu Armas, Germes e Aço. Esse lindo aqui, Jared Diamond. Ele é um biólogo de Harvard. E ele estudou por que a Europa foi o continente que dominou todos os outros continentes. Quando ele chega nessa pergunta, ele chega na domesticação de animais, que foi um dos motivos cruciais da Europa ter dominado os outros continentes, tá? Eles precisaram domesticar animais para isso, principalmente os animais como vaca, porco e etc. Esses animais foram domesticados e deu a oportunidade, obrigado pelos presentes, deu a oportunidade dessas sociedades dominarem outras sociedades. Um dos motivos foi a domesticação de animais. Então ele estudou muito a domesticação de animais. E ele traz um ponto muito claro. A domesticação de animais evolui da mesma forma que a nossa tecnologia evolui. Quando a nossa tecnologia evolui, a gente desenvolve a capacidade de domesticar mais animais. A domesticação de animais ela não parou no tempo. Não é porque um animal não é domesticado hoje que ele nunca vai ser domesticado. A domesticação de animais evolui de acordo com o quanto a nossa tecnologia evolui. Há 40 mil anos atrás, vacas não eram animais domesticados. Entende? Por quê? Porque a gente não tinha tecnologia suficiente para domesticar vacas. Não tinha. O que aconteceu há 12 mil anos atrás? A gente desenvolveu a agricultura. Quando a gente desenvolveu a agricultura, a gente desenvolveu a capacidade de domesticar vacas. Então, quando você desenvolveu a agricultura e a capacidade de domesticar vacas, o ser humano domesticou a vaca. Isso faz 10 mil anos. Há 40 mil anos isso não era possível. Mas há 40 mil anos a gente domesticou os cachorros. Antes disso a gente não domesticou. Por quê? Porque a gente não tinha tecnologia suficiente para isso. Em um determinado momento a gente desenvolveu tecnologia suficiente para domesticar os cachorros e a gente domesticou os cachorros. Tá? Deixa eu só desligar a solicitação de convidado por enquanto. Entendeu? O que acontece? E aí eu quero deixar um questionamento aqui para vocês. Por que a gente olha como pet apenas cachorro e gato? E alguns outros assim. Que foram os animais tratados como pet pelas sociedades europeias brancas. Por que a gente olha eles como pet? E a gente ignora a experiência das sociedades indígenas, das sociedades tradicionais, que tinham macacos, cobras, jabutis e vários outros bichos como pet. Será que isso não é um olhar racista? Quando você coloca apenas como pet os animais que foram domesticados pelas sociedades europeias e ignora a experiência das sociedades tradicionais de todas as outras sociedades indígenas da América, indígenas da Oceania, da África. Essa não é uma visão racista? Pet é só os que servem de entretenimento, né? Sim, o pet ele é basicamente para entretenimento. Então esse é um ponto. Outro ponto que vai de encontro a esse, por isso que não é um debate simples. Ao mesmo tempo que essa é uma visão racista, existe um motivo para a gente olhar apenas para os cachorros e para os gatos como pets. Porque na nossa sociedade, no nosso modelo social, eles são os mais adaptados, não são os macacos. Os macacos são ótimos animais de pet para sociedades indígenas. Por quê? Porque são sociedades que estão vivendo em meio à natureza, em contato com a natureza, e as sociedades permitem que esses macacos vivam livres. E a domesticação desses macacos ocorreu de uma forma diferente. Ocorreu assim.
os macacos começaram a se aproximar dos seres humanos porque lá tinha comida. Então foi ali uma simbiose, sabe? Os dois começaram a viver juntos tranquilamente. Da mesma forma que os humanos tornaram os cachorros pets, os humanos de sociedades indígenas na América tornaram os macacos pets. Qual que é a diferença de uma sociedade indígena para a nossa sociedade atual das nossas cidades? Se você tira um macaco da natureza e coloca ele dentro de um apartamento, ele vai ficar estressado. Ele vai ficar estressado. Então, não é a mesma coisa. Então, por mais que tenha, sim, uma base racista em definir como pet apenas cachorro e gato, eu já vou liberar para entrar, Henrique. Eu tô falando um pouco, aí depois eu vou liberar para você entrar, que eu tinha até te mandado mensagem. Por mais que tenha uma base racista, você colocar apenas cachorro e gato como pet, existe uma questão de que o nosso modelo de sociedade é muito mais propício a tornar cachorro e gato como pet do que macacos. Só que, voltando para Jared Diamond, a domesticação de animais evolui conforme a nossa tecnologia evolui. Entendeu? Ou seja, a gente descobriu um negócio chamado eletricidade. Quando a gente descobriu a eletricidade, mais diversos desenvolvimentos tecnológicos, a gente descobriu como pegar ambientes de natureza e replicar eles com alguma semelhança no ambiente interno. Então você tem como agora na sua casa pegar um terrário, sabe? Colocar uma luz, colocar um aquecimento, colocar um não sei o quê. E tornar aquele ambiente daquele terrário um ambiente perfeito para uma cobra viva. Você tem como dar todas as necessidades para a cobra, para que aquela cobra não viva de forma estressada. O que isso acontece? A tecnologia evoluiu e nós desenvolvemos a capacidade de criar um terrário que simula o ambiente natural da cobra e assim tornar a cobra pet. A cobra já era tratada como pet em sociedades indígenas. Lá era possível ela ser pet. Na nossa sociedade, enquanto não tinha tecnologia suficiente para criar um terrário, ela não podia ser um pet. Mas atualmente ela pode. Então por que a gente vai dizer que essa cobra não pode ser um pet? Entendeu? Aí agora, outro ponto importante. Ok, pode ter pet. Como é que vai ser? Se eu não posso tirar essa cobra da natureza. É óbvio que eu não posso tirar essa cobra da natureza. Porque senão eu vou estar causando desequilíbrio ambiental. Então, você tem criadouros legalizados que reproduzem essa cobra em cativeiro. E essas cobras reproduzem super bem. Isso é mais um indício de que elas estão adaptadas ao cativeiro e de que elas não estão estressadas. E você não está precisando tirar elas da natureza. Então tá tudo bem. Só que, se você pega uma cobra, uma piton birmanesa, traz ela para o Brasil, ela foge no Pantanal, ela corre o risco de cruzar com uma outra piton birmanesa que foi trazida para o Brasil, fugiu no Pantanal e dominar aquele ambiente, como aconteceu com as pitons birmanesas na Flórida. Ou seja, o que a gente precisa fazer? Não permitir que animais de uma fauna sejam levados para outra fauna em que eles têm um potencial invasor. Ou seja, eu vou legalizar o uso de silvestres que sejam adaptadas ao cativeiro como pet no Brasil. A gente não pode trazer uma piton birmanesa para cá. Porque a piton birmanesa tem potencial invasor aqui, porque ela compete habitar com a sucuri. Não pode. E tem que seguir as normas sanitárias básicas, para que não se propaguem doenças. Entendeu? A resposta não é simples. Tenho certeza que muitos de vocês viram um vídeo daquela menina que ela fala assim: eu achei que a resposta era óbvia, não sei o quê, que silvestre não é pet. Vocês devem ter visto. Mas naquele vídeo, gente, ela tá completamente errada. Ela traz um argumento que é meio certo, os outros estão todos errados.
Quando ela fala, ah, esse animal é retirado da natureza e isso causa um desequilíbrio ambiental, é mentira. Esse animal é reproduzido legalmente em cativeiro. Ele não é retirado na natureza. O retirado da natureza é o que vem do tráfico. Para combater o tráfico não é proibir, a gente sabe disso. Proibir não combate tráfico. Aí depois ela fala, esses animais podem trazer pandemia, podem trazer vírus, como foi com o coronavírus. Não, o coronavírus veio de um animal selvagem, que saiu da natureza. O animal silvestre ele é reproduzido em cativeiro. Ele não tem um risco de transmitir vírus para o ser humano. É claro que tem o risco, igual o seu cachorro também tem. Mas esse risco é baixo, ele segue normas sanitárias. O nome do livro é Armas, Germes e Aço, que fala sobre a domesticação de animal, que tem essa frase. A frase não é exatamente assim, mas é basicamente isso. A domesticação de animais evolui de acordo com o quanto evolui a nossa tecnologia. Ela não é estática. Então, o argumento de que há 50 mil anos atrás vacas não eram domesticadas, cachorros não eram domesticados, gatos não eram domesticados, é válido. Eles não eram. E uma hora eles foram. Isso significa que outros animais também podem ser. Por isso que cobras e sapos atualmente são classificados como animais em processo de domesticação. Várias espécies de cobras, de lagartos e de sapos são classificados como animais em processo de domesticação. Porque eles estão nesse processo. Porque o nosso desenvolvimento tecnológico permite isso. Então agora eu quero que vocês respondam de novo. Silvestre é pet ou não é? Pode ser. Silvestre pode ou não pode ser pet? Respondam mais uma vez. Ó, já vi muito mais pode. É isso que eu gosto, mudar a opinião das pessoas. Agora eu quero que quem responda não, eu queria que alguém entrasse e desse seus argumentos. Queria que quem respondeu não pudesse entrar aqui. Eu vou abrir agora. E desse seus argumentos. Tá? Eu acho também importante dizer que não é todo silvestre que pode ser pet. Tem silvestre que pode ser pet em só um lugar do mundo. Porque silvestre tem potencial invasor, da mesma forma que gato tem, gente. Vocês acham que o seu gato que você cria livre em casa, ele não é prejudicial para a fauna? Gente, esse gato tá aí caçando rato não, tá aí caçando um bando de bicho que seria importante para aquela fauna. E vocês tiraram. A gente tá colocando o gato aqui, o gato é um bicho do Oriente Médio. Da mesma forma, isso acontece com um animal silvestre domesticado. Por isso que cobras brasileiras só podem ser domesticadas no Brasil. Eu já vi que muita gente mudou de ideia. E é isso que eu quero apresentar para vocês. Silvestre pode ser pet, gente. Mas a resposta não é simples. Pode ser, mas precisa de restrição. Pode ser, mas não pode ser em todos os ambientes. Pode ser, mas não são todos os silvestres. Porque a domesticação é um processo que está acontecendo ainda em nossa sociedade. Porque a domesticação de animais ela acompanha o desenvolvimento tecnológico. Entendeu? E aí, se você quer a questão ética de falar, ai, mas eu tô tirando a cobra do ambiente dela e ela tá se estressando. Gente, ela não tá se estressando. Ela já nasceu em cativeiro. Já tem estudos mostrando que elas não são estressadas, as cobras que vivem e são bem criadas dentro de casa. Não são estressadas. Entendeu? E o conceito de pet é um animal que vai servir para entretenimento. É isso. Esse é o uso do pet. Da mesma forma que você tem um cachorro para entretenimento, para diversão própria, tem gente que quer ter uma cobra para entretenimento, para diversão cobra. E para diversão própria.
Nascer em cativeiro, tá certo, tá certo. Se está reproduzindo em cativeiro sem ser de forma forçada, é porque está adaptada ao cativeiro. E aí? E aí, cheguei no meio do papo, não sei o que tá rolando. Eu vi um vídeo sobre silvestre Ah, serem pet ou não. isso aí eu peguei ainda. E esse é um assunto que Só eu pegar o sempre café. gostei muito, então eu sempre pesquisei muito isso. Eu Aí, peguei a parte do gato que eu achei interessante, com o pessoal falando. Tipo assim, gente, eu vi até um vídeo da doutora Ana Lúcia esses dias da questão de gato. Vocês não têm noção do desequilíbrio que gato solto causa. Vocês não têm noção. Principalmente para fauna de aves. Principalmente para ave. Vocês não têm noção. O pessoal acha bonitinho ainda filmar aqueles presentes. Gente, o gato tá caçando. pois é. E ele tá causando um desequilíbrio muito grande. Eu tenho uma amiga que ela é ornitóloga, ela faz doutorado em aves, e ela estuda justamente isso. O desequilíbrio que animais domésticos causam no ecossistema urbano. Porque muita gente isenta animais urbanos de desequilíbrio. Tipo assim, às vezes, gatos estão causando... Cachorro nem tanto. Mas gato causa muito desequilíbrio. Pois Muito, é. muito, muito. Eu vi até alguém comentando aqui, lugar de gato é dentro de casa. Exatamente, o lugar de Isso. gato é dentro de casa. Eu abri essa live justamente por causa disso, porque eu tentei fazer um vídeo sobre isso hoje, porque eu vi o vídeo de uma menina, não sei se você viu, que ela diz que é óbvio que silvestre não é doméstico, e ela dá uns argumentos que são ruins, entendeu? E eu tentei Eu fazer não um vi, vídeo não, o aqui vídeo dela. simplesmente dizendo como que essa discussão não é uma discussão óbvia, né? Porque tem muitas questões. E aí o problema é que as pessoas olham com esse olhar, que isso está inclusive no Armas de Hermes e Aço, que é você olhar como pet apenas os animais que foram tratados como pet pelas sociedades europeias, que são principalmente os cachorros e os gatos. E como é que isso é um olhar eurocêntrico da situação, um olhar racista da situação. Porque você exclui a experiência das sociedades indígenas que tratavam outros animais como pets. E eram animais que estavam adaptadas àquelas sociedades. Então, por isso que eu abri essa live para falar como é que não é uma discussão óbvia, que não tem uma resposta pronta. Você pode ser moralmente contra se criar uma cobra em um viveiro, sabe? Não tem nenhum problema disso. Da mesma forma que eu sou moralmente contra se criar um cachorro grande dentro de um apartamento. É a mesma situação. É a Eu mesma não situação. criaria uma sucuri dentro de uma caixa. Por mais que tenha gente dizendo, ela vive bem, ela não se estressa, eu não consigo acreditar, desculpa. Sabe? Não cuidaria. Eu não criaria um passarinho dentro de uma gaiola. Eu acho que existem formas de se criar aves e tem gente que consegue. É muito complexo, tem gente que consegue. Né? Essas aves que fazem voo livre, etc. É possível. Mas eu não criaria. E a questão é a mesma. Da mesma forma que cachorros e gatos podem ser pet, mas não podem ser maltratados, senão eles ficam estressados. Não tem que ser criado num ambiente adequado, senão eles ficam estressados. Se forem levados para outra fauna, eles criam um desequilíbrio mental. Da mesma forma, um animal silvestre, se for criado de forma ruim, ele vai ser estressado. Se for criado num ambiente ruim, ele vai se sentir estressado. Se for levado para outra fauna, ele vai ser um prejuízo, ele vai causar prejuízo ambiental. É a mesma coisa. E o É que a eu estou mesma coisa. tentando mostrar é que a domesticação de animais, ela se desenvolve da mesma forma que a nossa tecnologia se desenvolve. Então, cada vez a gente tem Até, mais tecnologia que nos permite domesticar mais animais. até porque a domesticação está altamente ligado com a evolução do melhoramento genético, muitas Pois é, vezes. tem isso Porque também. muitas vezes a gente quer domesticar um animal para usar ele. A gente não quer domesticar para ter ele do nosso lado. A gente quer domesticar para ter certa característica dele para o nosso bem. E às vezes essa certa característica não vai ser retirada daquela espécie, em Pois sim o é. cruzamento dela com outra. As cobras são consideradas animais em domesticação, algumas espécies. No Brasil, Isso se eu não me significa engano, que tem um criador só legalizado. tem Se mais eu de não um. me Tem engano. mais de um, tem mais de um. Eu tô Tem um que é desatualizado, então, porque eu grande, conheço mas tem mais de um. aquele Jiboias do Brasil. Não sei se você E o conhece. Brasil tem uma legislação muito boa em relação a isso. Eu gosto muito da legislação brasileira, porque ela é muito restritiva.
E ela só permite espécies brasileiras ou espécies que não apresentem potencial invasor. Então a gente pode ter dragão barbudo aqui. Dragão barbudo é uma espécie, não sei de onde que é, mas não é brasileiro. Só que ele não apresenta potencial invasor, porque não tem nenhum bioma aqui que se ele fugir ele vai saber se adaptar. Então Ai, cara, fizeram... mas eu acho esse conceito de não apresenta potencial invasor muito Não sei, prepotente né? da nossa Pode ser parte. perigoso, pode ser perigoso. Mas enfim, é uma das poucas exóticas que é legalizada, a maioria da nossa fauna local. Madu, você não pode criar aranha. E isso é importante. Eu gosto da legislação brasileira por causa disso. No caso dos Estados Unidos, a legislação é um absurdo. Você pode criar qualquer coisa como pet silvestre. Várias cobras venenosas. Muitas cobras que têm potencial invasor lá. O bicho é vendido a preço de banana. $15 você compra 15 um berro, dólares. Eu sigo um sabe? pessoal que desses pets assim É são. Tipo, surreal. o Então, pessoal assim, tem e é cascavel em casa. perigoso. Já gerou invasão de pitons na Flórida. Então, assim, é uma legislação irresponsável. No caso da legislação brasileira, a legislação brasileira é muito boa em relação a isso. Tem alguns problemas, claro, não é perfeita. Mas é isso. Não é uma discussão simples, é por isso que eu abri a live, para tentar responder essa pergunta. Eu acho que silvestre pode ser pet. Nem todos. Nem em todos os lugares. E nem em todas as ocasiões. Mas quando veio uma pessoa como a menina que fez aquele vídeo e trouxe assim, uma resposta óbvia, Silvestre não é pet, pronto, e mandou ali um argumento relativamente certo, que ela diz que os silvestres se estressam em cativeiro. Não são todos, mas de fato tem alguns que se estressam, como os Qualquer animal macacos. se estressa. Macaco não deveria ser pet, mas não, mas nem todos os animais vão se estressar em cativeiros. Vários, se forem bem cuidados, vão viver muito bem. E cachorros e gatos também se estressam em cativeiro se forem mal cuidados, né? E os outros dois argumentos que ela traz não fazem sentido, porque ela traz um argumento dizendo que esses animais causam um prejuízo de onde eles são tirados, mas eles não são tirados na natureza. Quem faz isso é o tráfico. E para resolver o problema do tráfico não é proibir. Esses animais que são vendidos legalmente são reproduzidos em cativeiro. E depois ela traz o argumento de que pode gerar pandemias, porque o coronavírus surgiu de um animal silvestre, etc. Mas isso também são animais retirados da natureza. Quando ele é criado em cativeiro, ele segue normas sanitárias, igual a criação de cachorro. Ela segue normas sanitárias, de gato e qualquer coisa, de boi, de tudo. O risco existe, mas o risco de uma cobra criada num criadouro trazer um vírus para o ser humano é muito menor do que o risco de um cachorro. Com É certeza. isso. Eu vi alguém perguntando aqui por que não pode ter aranha. Acho que é a Vivi. O Vini respondeu, Vivi. Respondeu. E um dos outros motivos também que não pode ter esse tipo de animal em casa é porque não existem criadores legalizados. Para um animal se, tipo, as cobras. Por que eu posso ter uma cobra em casa? Porque existe criadores legalizados que passam por todas essas normativas legais que o Figueiredo falou e você vai ter uma nota fiscal, você vai ter um microchip. E como esses animais não são criados em cativeiro, você não pode simplesmente pegar um animal na rua e levar para dentro da sua casa. Você está cometendo crime ambiental. Pois E uma é. coisa legal que você falou, tipo, no início da live, que eu não posso pegar um animal, sei lá, de outro país e trazer para cá. Não sei se você acompanhou, a doutora Ana Lúcia estava muito forte nisso porque era das aranhas. Um pessoal que pegou aranha do cerrado, espécie de aranha, aqui no Brasil. E levou Isso para outro acontece de bioma. bioma para bioma. E levou para Mata Atlântica, lá para o Rio de Janeiro. Tipo, Mas vocês é não... por isso que as legislações de qual pode ter ou não pet, elas são estaduais. Exatamente, porque Tem senão... estado que pode ter iguana, tem estado que não pode. Tem estado que pode ter TU, tem estado que não pode. Corretíssimo. Isso é importante dizer. Essas legislações têm que ser muito duras. Muito Da duro. mesma forma que deveriam ser duras com gato e com cachorro também. E não são. São muito mais flexíveis do que deviam. Você não deveria ser permitido de criar gato solto fora de casa. Então, isso é importante dizer. Essas legislações têm que ser duras. Tem também uma galera de um movimento, o Richard Rasmussen faz isso direto, dizer que tem que deixar criar, não sei o que, para ficar mais barato, não sei o que, mas o intuito não é ficar mais barato, o intuito é ficar mais seguro. Exatamente. A gente tem que deixar acessível para que as pessoas não precisem recorrer ao tráfico.
Mas a gente precisa educar para mostrar que, por exemplo, uma cobra Mas não vai se divertir com você, não vai brincar com você. E aí muita gente vê um vídeo na internet de alguém que tem uma cobra, não sei o quê. E a pessoa não está alertando esses perigos, a pessoa vai atrás de uma cobra. Vê que a cobra custa 5 mil reais, compra por 200 na feirinha que vende ali na cidade, compra por 200 a cobra, aí pega a cobra, vê que a cobra é chata, que não está brincando com você a cobra, e depois solta a cobra na natureza. Isso que a gente tem que evitar que aconteça. alguém perguntou para que serve o chip. O chip é como se fosse o RG daquele animal. Com o chip você consegue saber tudo da vida dele. E falando de que você falou do preço ser barato ou e tal, cara, isso é um problema muito grande, porque muita gente tem fogo de querer ter um bicho. Isso acontece também com o cachorro. Aí, igual você falou, vê que a cobra não vai brincar com a pessoa, vai lá e solta a cobra em qualquer lugar. Então, se essas Pois coisas é. ficam muito, muito fáceis de se O preço obter, caro é importante por causa disso. A pessoa vai a pesquisar gente vai mais ter antes de ter. bem mais. Vai ser igual aquele cara que trouxe a Pois é. Naja lá e soltou em qualquer canto em Pois é. Brasília. A pessoa vai Enfim. pesquisar Ô, mais Figueiredo, antes de comprar. se você quiser colocar alguém aqui, eu saio, tá? Não tem problema, não. Não, eu quero ver depois só se tem alguém com alguma opinião contrária, porque eu não vou ficar tanto tempo assim na live. Eu vou aceitar daqui a pouco o Henrique, porque eu vou jogar essa live pro meu GTV depois. Porque eu tava pensando em fazer um vídeo sobre etc. E eu acho que eu consegui falar legal aqui, então eu vou jogar para lá depois. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa, aproveitar aqui. A gente fala muito sobre essas questões com animais, mas eu vejo muita gente, já vi no TikTok inclusive, comprando sementes de planta da Índia. Gente, por favor, não façam isso. Planta também tem potencial invasor. Planta também tem. E tem muito potencial invasor, muito. E, tem diferente dos animais, o ciclo de vida das plantas é tipo... Tem planta que tem ciclo de vida de 2 meses. Então, você pensa isso dentro de um ano. Aqui no meu estado, a gente tem um problema seríssimo. Inclusive, eu trabalhei no projeto... com a mesma planta, né? Uma planta a mesma planta. Tipo, porque planta, se ela for hermafrodita e tiver autofecundação, acabou, ninguém para ela. É pior que bicho. Bicho você vai precisar ter 2 para reproduzir e ainda é mó difícil. A planta, uma só, dependendo da espécie, e você... E aí? Não, aqui eu não sei se em outros estados tem, mas no Espírito Santo a gente tem problema com 2 espécies principalmente. Leucena, que é um trem assim... Que está acabando com nossos fragmentos de Mata Atlântica, e a gente tem um problema seríssimo com jaca. Eu até fiz um vídeo esses tempos atrás sobre isso, que esqueci, Reserva Nacional de Duas Bocas. O que acontece? Tentaram retirar as jaqueiras de lá. Se eles tirarem 10% das jaqueiras, toda a fauna de primatas daquela floresta morre. Toda. Porque eles estão condicionados a se alimentar dos frutos de jaca. E a floresta, aquele ecossistema, não tem estrutura de outras plantas para suprir a necessidade desses animais. Por quê? Porque a jaqueira ocupou todo ali o território, tem a questão, os fatores alelopáticos, enfim. E foi uma planta trazida da Índia, e olha todo o problema que causa. E fora outros problemas que causam nos rios, porque os frutos são grandes, vão cair ali no solo, gera um problema seríssimo com muita decomposição, muita deposição de matéria orgânica na água, ocorre morte de peixe. Então, muita gente não pensa nesse lado e tal. Enfim. É isso. E aí? É isso. Cara, eu tava vendo a sua live, eu acho que você foi, perfeito na sua colocação, não tem muita coisa a acrescentar, cara. Eu acho que a ideia é o pessoal entender primeiro o que é um pet. E eu achei muito legal você ter lido o livro do Jeremiah Diamond. Você gosta dele? Sim, cara, sem dúvida nenhuma. Aliás, você sabe que ele teve uma... O pessoal acusou ele de ser eurocentrista, né? Eu vi. O cara fez o contrário. Ele mostrou que o europeu não tinha condições de dominar o índio com arco e flecha com carabina. E ele mostrou que os germes foram fundamentais nessa dominação. E ele foi acusado de eurocentrismo, sendo que ele estava explicando como totalmente o contrário. Na verdade, ele mostra que o mérito não é dos europeus, não são os europeus que são melhores.
eles tinham uma vantagem de germes, estavam num lugar geograficamente mais propenso a desenvolvimento, e por isso que eles se deram bem. Aí acusam o cara de eurocentrismo, porque o cara... Acusaram de simplesmente porque ele trouxe para dentro da história a inserção da biologia. E você não tinha essa inserção da biologia. Todo mundo acha que tudo é só uma construção social e ignora tudo quanto é fator biológico, né, cara? Agora, sobre essa menina, especialmente aí, né, que você mostrou, você colocou lá no grupo, eu achei muito interessante, porque ela chegou a absurdos, do tipo, falar que houve um desequilíbrio entre gatos e ratos na Europa, sendo que ela nem sabe que o gato não é europeu e que o rato que traz a peste bubônica não é europeu. Ele foi introduzido justamente por conta do comércio. E ela coloca aquilo como se fosse algo do meio ambiente. Então, assim, o que eu vejo na internet? Eu vejo uma galera que não entende nada, absolutamente nada do que é do que é meio ambiente, do que é biologia, absolutamente nada, e vai lá e dá o palpite e todo mundo aplaude e acha bonito. Porque sim, ela tá certa em dizer que, olha, macaco não é pet. Macaco não é pet, bicho. Mas os outros animais... Macaco não, mas outros animais são. E aí você começa a deparar com essas brigas ideológicas do tipo... aquário é peixe na gaiola. Cara, hoje você tem uma maneira de reproduzir em um aquário um meio ambiente completo. Aliás, muito mais do que um meio ambiente completo dentro de um aquário. Você tem que entender que existem espécies que vivem em pequenos laguinhos. Não, a galera vê Nemo e acha que o peixe-palhaço gosta de atravessar o oceano. Assim, o peixe-palhaço nasce e morre no Nemo, ele tá lá. Ele não atravessa o oceano. Entendeu? O peixe-beta vive numa poça. Né? Cara, a galera vê Nemo exatamente. e acha que o peixe-palhaço, o que ele quer fazer é atravessar o oceano. Ou seja, os caras não entendem absolutamente nada de como funciona o ecossistema. E isso é um problema, viu, Figueiredo? Porque, veja bem, você teve no ano passado 20% de queimadas no Pantanal. Você teve, no ano retrasado, um aumento de 278% das queimadas na Amazônia em relação ao mesmo período do ano anterior. E você não teve uma comoção das pessoas. As pessoas não se comovem. Por que elas não se comovem? Não se comovem porque elas não entendem. Elas não sabem a quantidade de diversidade de lagartos, de marsupiais, porque elas não conhecem. Elas absolutamente não sabem qual é o bicho. E existe um mote universal dentro da preservação ambiental. Conhecer para preservar. Se o cara não conhece, não tem como ele preservar. Criar animais como pet é uma das maneiras de se conhecer para preservar. Essa mesma galera, que a gente chama de galera da fofofauna, é a mesma galera que vem atrapalhando o progresso dos zoológicos, por exemplo, e daquilo que aconteceu com a elefanta Bambi, lá com o ativismo do pessoal da fofofauna. Eles retiraram uma elefanta com mais de 50 anos, que equivaleria aí uma pessoa, que equivaleria você pegar a sua vozinha de 99 anos, vendo Netflix e falar, não, vovozinha, os humanos são silvestres, porque nós somos silvestres, e vamos colocar você na nossa origem, vamos jogar você lá na África lá. Vai lá brincar no meio, vai lá correr dos leões, correr dos elefantes, e você vai ser mais feliz. Foi exatamente isso que fizeram com a elefanta Bambi, e ignoraram todos os técnicos, ignoraram nós biólogos, ignoraram os veterinários. Bom que ela ficou bem, né? Porque o risco dela morrer em transporte era alto. Estavam com medo dela morrer em transporte, estavam com medo dela não se adaptar. E mais ou menos, né? Porque elefante não é um gato e cachorro. O elefante é um animal que tem uma memória muito grande. Ela estava acostumada com o treinador. E o que acontece... E com as outras companheiras que... Não, e a gente nem sabe se está bem, Figueiredo. Porque, veja, zoológicos possuem normativas muito rígidas. Muito rígidas. O IBAMA chega lá segunda-feira, 5 horas da manhã, e você tem que dar maiores explicações. Refúgio de vida silvestre exótica. Só no Brasil mesmo para engolir essa merda. Os caras não têm que dar satisfação. No meio do cerrado, uma área quilométrica que eles estão colocando elefante, um animal da África, que a gente não sabe o que esse elefante vai fazer com o solo, pisando patógenos, solo, etc. Que não está pronto para isso. Aquele lá não está pronto para elefante.
com várias plantas ali que os elefantes não conhecem, com vários animais que chegam ali perto que não conhecem os elefantes. A gente não sabe se esses elefantes podem Estão passar falando que, alguma que o doença Henrique para esses é animais. você de barba. Estão te zoando. O Figueiredo é meu filho perdido, cara. Vocês não sabiam dessa porra? Mas é isso. Foi essa história do Santuário dos Elefantes lá no meio do Cerrado é surreal. É surreal. Cara, aquilo lá é surreal. O Black, o chimpanzé Black, foi a mesma coisa. Eles fizeram um estardalhaço danado. Jogaram o chimpanzé Black dentro de um desses refúgios. Cara, assim, as histórias desses refúgios são totalmente absurdas. É do tipo, os caras deram ração vegana para leão. É a Luísa Mel dando papinha de arara, papinha de papagaio para coruja. Eu queria saber se a Luísa Mel, se ela vai tomar vacina ou não, porque a vacina é feita em testes de animais. Então, assim, existe todo um folclore. Pois É é. isso que eu falei aqui no início da live, a gente tem que tomar cuidado, porque tem um senso comum muito grande de dizer que silvestre não é pet, que é um absurdo criar silvestre como pet, não sei o que isso é. E aí esse senso comum ganha. Pô, eu postei uma enquete no meu Twitter hoje, tá lá, 93% dizem que silvestre não é pet, 7% dizem que é. Porque as pessoas veem a Luísa Mel falar, veem a menina daquele vídeo que soltou um vídeo que ele já começa o vídeo falando assim, a resposta é óbvia, como se fosse a discussão mais fácil do mundo, né? E não tivesse um bando de gente se empenhando para estudar isso. E acham que é isso mesmo, e acham que esses argumentos são válidos, e acham que a comunidade científica pensa dessa mesma forma, sabe? E assim, é uma discussão complexa. Qualquer complexa um que vem dizer triste. assim, não, a discussão é muito fácil, a resposta é óbvia, silvestre é pet ou não é. Tá errado, gente. A resposta não é óbvia, a discussão é muito complexa. Porque também tem gente que vai chegar e vai dizer, então qualquer coisa pode ser, né? Também não é assim, também tá errado. Então, quem acha que a resposta não é óbvia, é o que eu falei aqui no início da live. Se você acha que essa resposta é muito óbvia, é porque você com certeza não se aprofundou o suficiente no tema. E você com certeza Ele não pode começar se perguntando se as drogas devem ser legalizadas. Ó, nota, eu não estou falando se as drogas devem ser liberadas, não. Estou falando legalizadas. Porque para essa mesma galera, se tu fala assim, drogas devem ser legalizadas, legalizada quando eu digo é vender sob controle, tirar da mão do tráfico, colocar na mão, por exemplo, das indústrias farmacêuticas, legalizar daquela maneira em que você tenha recolhimento de imposto, etc. E a pergunta é, quando você fala se drogas devem ser legalizadas, todo mundo é unânime em dizer, cara, não dá para continuar do jeito que está, as drogas precisam ser legalizadas, tirar a criança do tráfico, recolher imposto, etc. E quando você fala, por exemplo, precisamos de técnicos para falar sobre a criação de animais silvestres, que animais nacionais, que inclusive não tem nenhum deles que seja reconhecido legalmente, a não ser o pato, né? Como tem um animal o dragão doméstico. barbudo já pode. Não, falando silvestre, doméstico. Do Brasil. O que acontece? Você, e você já explicou isso bem claramente, não precisa repetir, sobre o fato dos indígenas já usarem esses animais como papagaio, por exemplo, como animal doméstico, etc. Então a pergunta que fica é, a gente vai ficar com essa lei que é super rígida e que não tem funcionado, porque a gente sabe que tudo aquilo que é proibido sempre piora, ou a gente começa a entender a situação, como, por exemplo, legalizar animais silvestres regionais. Porque, veja, se eu pego um inseticida... Tem um projeto de lei que proíbe, né, o surgimento de novos criadouros de animais silvestres e muda completamente essa classificação de doméstico, não sei o quê, pega um bando de coisa e coloca no doméstico, pega um bando de coisa e tira do doméstico, proíbe a criação de alguns animais. Não tem um projeto de lei que tá lá? Eu acho que era aquele cara, Ricardo Isaac. Tem. É porque é político, cara. Ó, vamos falar de cachorro aqui para o pessoal entender mais facilmente. Vamos lá. Muita gente vai falar assim, útero de cadela não é comércio, vá trabalhar vagabundo, adote. Então vamos lá. Adotar é importante? Claro que é importante. Mas veja bem, se você está num escombro, se acabou de haver um escombro, agora o prédio caiu, você vai querer ser salvo por um cachorro vira-lata ou por um Rottweiler. Se você, por exemplo, foi sequestrado, ou se um parente seu foi sequestrado, tu vai querer trabalhando com você lá um belga malinois ou o vira-lata da esquina. Se você tem uma fazenda, tu vai querer um boiadeiro australiano te dando com a lida ou tu vai querer um vira-lata lidando com você lá. Se você, por exemplo, está perdido, se o teu filhinho está perdido na mata,
Você vai querer um Basset Hound te procurando ou você vai querer um adotado? Olha só, não é que adotar não é importante, é super importante, mas essa política não está funcionando muito, não. E Não, se a a gente, ao criação invés de só de adotar, tivesse, por exemplo, fosse o criador o responsável? A partir de agora, só criadores podem vender reproduzir. o cachorro, reproduzir, e eles têm que entregar você chipado. E se o cachorro estiver na rua, por isso você pegou, passou o chip, vai lá no criador. Criador, quem comprou isso? Fulano de tal. Aquele cara é punido. Opa, você está começando a transferir. Regulamentação igual é feito com animal silvestre. A questão é que muitos desses criadores usam de maus tratos, mas aí a galera acha que porque tem maus tratos é a justificativa para dizer que é um absurdo a existência deles. Mas o que a gente tem que fazer é mexer na legislação para diminuir os casos de maus tratos em criadores, tá? Mas é importante continuar se reproduzindo animais cachorros em cativeiro, inclusive cachorros de raça, até porque a gente usa cachorro para trabalho também, né? A gente não usa só cachorro para pet, existem cachorros que são usados para trabalho. O problema é que essa história de adoção de cachorro, adota, o problema não é a adoção, né? O problema é a reprodução dentro de casa. Você vai lá, reproduz os cachorros dentro da sua casa, bota para adotar, não sei o quê, e aí aumenta muito a quantidade de cachorro de rua e etc. Se a gente regulamentar isso dentro de criadores legalizados e etc., com certeza você melhora toda a situação. Sem dúvida, porque o que acontece aí? Essa galera da Fofofauna adora bater no zoológico, e é bom a gente lembrar o seguinte: zoológicos são instituições que não são aquelas do século XIX, não saem por aí capturando animais na natureza, elas possuem normativas do IBAMA, estão se adequando. É claro que um ou outro cometeu infrações, isso não é negável. Um ou outro cometeu infrações. Mas aí, cara, tu vai proibir as mulheres de terem filho porque uma ou outra foi uma mãe ruim, assim como os zoológicos. Só que zoológicos, eu não preciso nem lembrar do panda vermelho, panda, mico-leão dourado, ararinha azul, que foram reintroduzidos graças à ação dos zoológicos. Zoológicos possuem contrapartidas com entidades públicas como universidades, fontes de pesquisa, ali se produz milhares de artigos científicos, museus, onde você vai levar as carcaças dos animais para estudos. Tudo isso está atrelado ao zoológico. Não só isso. O zoológico de Ribeirão Preto, onde saiu o Elefanta-Bambi, resgata e trata 1.800 animais silvestres atropelados por ano. E eu não quero deixar de lembrar aqui que 475 milhões de animais silvestres são mortos todos os anos só nas rodovias. Sem contar, como você já lembrou, gatos. Gatos matam, mesmo em quintais, matam de 1 a 3 animais silvestres todos os dias. E a gente está falando, é claro, de borboletas, cigarras, lagartixas e etc. Então, assim, essa galera quer resolver o problema? Não. Eles querem apenas entrar para a política, querem apenas ganhar voto e a merda continua. Não tem solução essa merda. Os caras atacam os zoológicos o tempo inteiro, fomentam esse tipo, por exemplo, vamos lá, adotar resolve? Em parte. Está funcionando? Não. Cada vez aumenta mais o número de cães. Voltando àquela conversa. O que acontece com várias dessas ONGs? Várias delas são sérias. Várias dessas ONGs são sérias, o cara bota dinheiro do próprio bolso. Mas várias estão atreladas a animais que não são microchipados, a recolher grana de governo, prefeitura, estado. O gato entra, o gato sai, ninguém sabe se aquilo é real, e aquilo é grana, meu irmão. É voto. É voto. Vou dar um exemplo, por exemplo. Não estou falando que o vereador Chechel fez isso, tá? Nada disso. Estou falando de zoológico. Mas um vereador de São Paulo chamado Chechel aprovou uma lei contra a instalação de novos zoológicos e aquários. E o cara propôs coisas tão absurdas como a separação de machos e fêmeas. Como, por exemplo, você explicar para a criança animais 3D. E o cara tá lá na política, fazendo a merda que Ele aprovou o projeto. Ele aprovou o projeto. Pipocando isso. E eu te pergunto, como é que a gente vai restaurar 20% do Pantanal aí? Como é que a gente restaura a Amazônia se não tem zoológico para fazer o acompanhamento? Há um tempo atrás, eu não sei qual zoológico foi, mas um zoológico fez uma reintrodução de antas em algum lugar lá em São Paulo, sabe? Tinham as antas em zoológico, reproduziram as antas, fizeram esse trabalho, reintroduziram na natureza.
Então, como é que você vai fazer a reestruturação da natureza se você não tem o apoio do zoológico? E os caras atacam. Você tem uma ideia, Figueiredo? Eu cheguei a discutir com uma menina que ela falava que você utilizar o mel da abelha era exploração animal. E aí eu te pergunto, vai existirão pessoas ou animais vertebrados se as abelhas não existirem? Como é que fica todo o ecossistema? É possível que exista, sim, grupos, mas a biodiversidade vai reduzir drasticamente. Se você não tem, por exemplo, se você não tem criadores de abelhas que arriscam a própria vida e ganham algum dinheiro criando abelha, como é que você vai criar abelha? O cara arrisca a própria... Se ele não ganha uma merrequinha para ele fazer, o que? O governo vai fazer isso? Entender que as abelhas são muito ameaçadas pela poluição, elas sofrem muito com isso. A gente é praticamente salvo, entre aspas, por esses criadores, que têm várias espécies de abelha que estão lá, polinizando, etc. É claro que sempre o melhor é se criar abelha nativa, né? Quanto mais criador de jataí tiver na Mata Atlântica, melhor do que um criador de apis. Mas, assim, mas o cara não vai criar jataí. Ele não vai criar jataí se ele não ganhar dinheiro com a Apis. E é válido lembrar que a Apis está aqui há muito tempo, quase 500 anos. E fora da floresta, a Apis prolifera. Fora da floresta, são as Apis que vão fazer as polinizações. Então, assim, antes que alguém venha com essa discussão, porque eu já vi isso, o cara vem discutir, não, porque a abelha é exótica. Não, não é bem assim, não. A gente tem várias adaptações com as próprias plantas atuais, com elas, fora das florestas. E o cara que desenvolve. E o cara que desenvolve grana com a criação de abelha silvestre é um cara que está muito bem alinhado com a Apis e faz por amor. Então, assim, não é para você retirar isso de uma vez por todas e. Não, é claro que eu estou falando aqui porque é importante, eu acho que é importante o incentivo à criação de abelhas nativas nesses casos também, né? Um incentivo, isso pode ser feito de várias formas. O governo pode dar um auxílio para o criador que tiver, além das apis, tiver lá uma porcentagem das abelhas dele em abelhas nativas, sabe? É isso, na verdade, esse que é o papel do governo nessas situações todas. Se você incentiva, por exemplo, o criador de abelha, o cara é obrigado a ter 10% de criação de abelha nativa. Então é uma boa solução. Pois é. É uma boa solução, até porque a produção de mel das nativas é drasticamente inferior do que as outras. Então, o produtor também tem que ter da onde tirar uma renda, e ele vai tirar da outra. Mas por isso também esses 10%. E talvez até como incentivo, talvez o governo não precise nem chegar lá e falar assim, você tem que ter 10%. Mas assim, a cada 10% a cada 50 caixas de tal abelha que você tiver, eu vou te dar R$1.000. Um incentivo para os produtores criarem esse tipo de abelha, sabe? Se você tiver 10% da sua produção em abelhas nativas, eu te dou um auxílio do governo. Esse é o papel do governo nessas situações. Cara, isso é muito importante que você está falando, porque, veja, tudo bem, a gente está viajando aqui, qual seria o incentivo? Mas um incentivo é importante. E tu veja que está atrelado a um cara que, para essa galerinha da fofofauna, você estaria explorando a abelha. Coitado da abelha, tal. Sendo que esses caras botam até mel para as abelhas no inverno. Eles não têm assim, não têm a menor noção. Ele não tem a menor noção. Ele é o cara que vai estar ali dando a ração pro gato dele, que vem da indústria do agronegócio, e acha que ele no Twitter dele, do iPhone dele, que, porra, caraca, contribuiu para cacete do aquecimento global, ele estaria resolvendo o problema. Ganhei até uma clean aí, gostei dessa parada. Tem alguém te mandando presente aí. Essa grana fica para mim ou fica para tu? Fica para você. Pra você. Pô, sério mesmo? Participar da live dos outros dá dinheiro, cara? Isso tá melhor do que o YouTube, cara. Tá. No YouTube, quando tu vai como convidado, tu não ganha, não. Só ganha o dono da casa. Mas eu acho muito importante você abrir essa discussão, Figueiredo, porque você fala pro novo. Quando eu começo a falar, eu sou cientista velho e chato. Deixa esse cara para lá. Só que você representa uma geração nova, uma geração votante. E eu tenho visto aqui com muita alegria as suas lives, os seus comentários. Eu tenho visto que você é um cara que está muito bem embasado na hora de falar. Fala muito bem. É um cara que fala muito melhor do que muita gente formada por aí. E eu não estou falando só na área da biologia, não. Você fala melhor do que muita gente formada em várias das áreas. Porque a ideia é essa, o achismo tem um monte. Vamos botar o raciocínio aqui, pô, traz as evidências.
A galera não traz evidência. A galera vem só com achismo. Os caras falam mal de zoológico, assim, sem nunca ter entrado no zoológico para conhecer como é que é o zoológico. Ah, porque o bicho fica ali, coitado, tá sendo explorado. Cara, existem animais que aceitam bem a visitação. Eu já trabalhei com um animal para o público. Tinha uma arara. Minha irmã, ela ficava louca quando vinha uma pessoa. Fica louca. Aqueles animais não ficam ali reclusos, eles vão sendo trocados. Ali dentro é só 10%, 5%. Lá dentro tem uma quantidade de animais que a galera bota do próprio bolso para poder mantê-los se reproduzindo, para poder ir para a natureza, sabe? E vem um monte de gente falar merda, não só falar merda, como entra para política e fala merda e faz merda, aprova a legislação, aprova a parada toda. Isso aí, cara, é um desserviço para a preservação da natureza, cara. É um desserviço total. É isso. Então a gente tem que botar a mão na ferida. Posso mandar essa live aqui pro Instagram, postar no GTV, porque vai aparecer vocês dois. Sem problema. Meu irmão, é uma grande honra para mim. Vou não só mandar lá, pode, porque eu fico honrado. Eu ia fazer um vídeo sobre aquele assunto do Silvestre ser pet ou não. O problema é que, assim, eu tentei gravar hoje, eu fiquei quase umas 2 horas tentando gravar e eu não conseguia falar. Porque, pô, são 3 minutos de vídeo e eu tento tomar muito cuidado para não simplesmente chegar assim e falar assim, é pet, é óbvio que é pet, tá, porque senão as pessoas ficam achando... A galera, assim, vê o vídeo e não vai pesquisar externamente, sabe? Então, se eu chego aqui com informações muito simplificadas, a galera não vai pesquisar e vai acreditar simplesmente no que eu disse. Por isso que eu queria... Por isso que eu fiz essa live, e aí eu vou colocar essa live lá no Instagram, que eu acho que eu fiquei aqui uma meia hora falando só sobre a história de Silvestre ser pet ou não, e aí tem bastante... Acho que eu consegui dar bastante detalhe e tal, apontar vários pontos diferentes, etc., porque não é um debate simples. Quem vier dizendo que é uma coisa muito simples e que a resposta é óbvia, com certeza não se aprofundou no tema. O próprio tráfico de animais já deixa bem claro. Nós somos um dos países que mais tem uma legislação severa para os animais silvestres. E nós somos o país que mais tem tráfico de animais. É simples assim. Então alguma coisa está equivocada. E não só isso. Você fica com uma briga de um lado e do outro e acaba trazendo o quê? Está liberando aí para a galera trazer importado. O importado é muito pior. Veja, por que eu posso, na minha casa, tacar inseticida e matar o pernilongo e matar com isso a borboleta que está no meu jardim e matar a abelha que está no meu jardim, etc. E eu não posso, por exemplo, pegar um besouro e botar num terrário na minha casa e ver o besouro reproduzir, que está ali no meu quintal. Por que eu não posso fazer isso? Se eu posso tacar inseticida e matar tudo. Pô, cara, tu imagina, quantos de vocês, quando eu era criança, já não pegaram uma pupa de borboleta na árvore, pegou a pupa, colocou ali num local onde você pode ver e foi vendo até a borboleta nascer e ir embora. Se você fizer isso, hoje você pode ser preso, porque é legislação. Então peraí, se o animal não está em extinção, se você pode matar um animal, simplesmente, você vai lá e mata o bicho. Por que você não pode, por exemplo, pegar para fazer uma educação ambiental, para que seu filho possa ver a importância daquele animal, para que as pessoas possam entender. E pois aí você ir lá abre... na borboleta e fechar a mão assim nela, fechar você pode, matar você pode. Colocar lá, não sei o que, não pode. Cara, o troço está tão drástico, é tão desregulamentado, que os importados começam a aparecer e o pior é a introdução de animal exótico. Agora tu veja, se você cria determinados animais que são regionais e eles fogem, significa que você não vai ter tantos problemas quanto você teria de pegar um animal importado e ele fugir e acabar fazendo uma reintrodução de animal exótico. Exatamente. Tem muita coisa importante sobre isso. Não, e você tem profissional para isso, cara. Vamos dar um exemplo do killifish. Killifish, que são os peixes de chuva. Killifish, o que é o peixe de chuva? É um peixe que você tem no Brasil inteiro vários peixes que são conhecidos como peixes de chuva. Quando chove, eles aparecem. Mas eles aparecem porque choveu? Não. Eles aparecem porque simplesmente eles estavam ali e o ovo eclodiu quando choveu. A gente chama de peixe de chuva. O que acontece é que, se você fizer uma coleta de um peixe daquele e colocar no seu aquário,
você é preso. Em contrapartida, você não conhece o peixe, que você não pode fazer isso, e os empreendimentos vêm, passam por cima e aterram tudo. Simplesmente porque você não tem o conhecimento daquilo ali. Porque você não dividiu o conhecimento com a população. Pois é. Não, e o foda é que a galera ouve quem? Ouve quem tá com muita voz aí. Ouve Luísa Mel, ouve sabe, essa galera que não tem nenhuma base no assunto e não precisa ter formação, sabe? É só você ir ali e estudar o assunto, ver o que as pessoas que têm formação estão dizendo, ver o que os pesquisadores estão dizendo. Mas essas pessoas vêm com esses argumentos emocionais e tadinha da cobrinha que está ali no viver e não sei o quê. E convence um monte de gente, porque eles têm voz, porque são conhecidos. Então vem essa galera, Luísa Mel, e tem uma outra mulher que faz vídeo pro Instagram também, ex-BBB, que fala um bando de baboseira também. A Hannah, eu acho. Hannah Calho. Também fala umas baboseiras às vezes, sabe? Solta umas coisas erradas. E é isso. Aí a menina posta um vídeo aqui no TikTok, 100 mil likes, falando ali um senso comum, usando argumento errado, que não faz o menor sentido. E a menina pega 100 mil likes no vídeo dela e é isso. Eu postei hoje no Twitter. Silvestre é pet ou não é? 93% disseram que não é, sabe? 7% dizendo que é. Aí quando eu comecei a live, eu perguntei aqui. Teve uns 3 sim e tudo não. Aí depois no meio da live eu parei, perguntei de novo e já tinha um bando de talvez, um bando de sim. Agora eu vou perguntar de novo, gente. Silvestre é pet ou não é? Vamos ver se eu mudei a opinião de alguém. E aí? Vamos ver. Aquela hora você tinha mudado a opinião de pode ser. Não é sim, galera. Não é sim. Depende. Depende. Resposta correta depende. Pode ser, talvez. Isso aí. Depende. Você tem ecossistema, você consegue reproduzir ecossistemas melhor do que o bicho na natureza. Eu estava ontem vendo a menina e o leão. Você consegue dar vida pro bicho melhor que ele na natureza, é verdade. Tá vendo a menina e o leão. A menina e o leão branco, tal, que fugiu com o leão, né, e tal. Pá, que lindo o leão, pá. Meu irmão, o leão não vive 5 anos na natureza. Não vive 5 anos. Não vive, entendeu? Eu tiro porra de bomba no mundo deles. Então não é bem assim. Porque, pô, tem uma cobra albina aqui, tadinha, eu vou soltar na natureza. Vai virar comida no mesmo dia. Vai virar comida no mesmo dia. Albina chamando a atenção. Então, assim, a galera tem que ser menos emocional, mais racional. Agora, isso é triste, ô Figueiredo, porque, veja, você fez uma puta pesquisa para fazer a sua colocação. Você falou totalmente embasado. Você trouxe aqui 2 pessoas que entendem do assunto mais ou menos. Você não vai ter 100 mil likes no vídeo. Porque a galera continua no emocional. Até porque se eu tivesse feito um vídeo sobre o tema, defendendo o que eu defendi aqui na live, ia ter muito mais gente discordando, sem ter por que discordar, do que concordando. Porque as pessoas constroem suas ideias. Eu vi um vídeo do Átila outro dia sobre isso, achei muito bom. As pessoas constroem a sua ideia da forma contrária do que deveriam, né? As pessoas primeiro defendem a ideia, depois elas buscam por quê. Então, assim, pet é silvestre ou não? Pet é silvestre. Silvestre é pet ou não? Aí o argumento emocional fala primeiro, aí você fala não. Aí depois você busca por que não. Se você não achar por que não, você simplesmente continua dizendo que não. Sabe? Ao invés das pessoas irem lá, pensarem, silvestre é pet ou não? Pesquisarem os pontos. O que é um pet? Como é que funciona a domesticação de animais? Sabe? Pesquisar fontes sobre isso. Se eles sofrem ou não sofrem em cativeiro, quais sofrem, quais não sofrem. Qual o prejuízo ambiental de se ter pet como silvestre? Qual o prejuízo ambiental de se proibir os pets os silvestres como pet? Enfim, para ir construir a sua ideia, pô, se as pessoas fizessem isso, ia estar muito melhor. Mas a ideia da galera é igual essa aqui, ó. Então quer dizer que tem que tirar todos os animais da natureza e levar pro zoo? Tu entende a ideia da galera? O que eles acham? A ideia da galera é isso aqui, ó. Aí botou assim, entendem mais ou menos do assunto. Botaram aqui também. Ó, galera, deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu sou biólogo formado. Tenho mestrado na área. Trabalhei muito tempo com resgate de fauna silvestre, na boa. Muito tempo. Não só isso. Além de resgate de fauna, eu trabalhei capitaneando fiscalização ambiental. Eu fui subsecretário de ambiente aqui e capitaneei várias vezes. Por exemplo, o IBAMA, o INEA, a Polícia Federal. Ficavam sob o meu comando. São 2 mestres. Ou seja, é doutor, Basílio. Não, tô no último ano do doutorado.
Então é um mestre e um quase doutor aqui, pô. Eu trabalho com isso. E um estudante de ensino médio, mas é isso aí. Então, assim, a galera não tem. Porque muita gente vai falar, ah, não, porque a titulação tá aí, pô. Agora, adianta a gente ficar como técnico e não ser escutado? Não adianta, a gente nunca é escutado. Quem é escutado é Luiz Amel, quem é escutado é essa galera aí. Pois é. Agora, será que a galera mudou a opinião? Mudou, pô, agora eu só vi sim. Sim, depende. Aí mudou errado, porque não Não, tem deveria que ser mudar sim. pro depende. Deveria É importante. depende. Depende. Depende, porque a gente pode estar errado em várias situações. Sobre a perspectiva do zoológico, não admito discordar. Desculpa, mas eu não admito discordar. Entende o que é um zoológico de verdade, como funciona primeiro. Sobre a perspectiva do ser pet ou não, vamos pro depende, porque a gente pode estar errado em várias e várias coisas. Pois é. Vamos ter avanços com o pet e vamos ter retrocessos com os pets. Vamos. A gente pode ter muito avanço e pode ter muito retrocesso. Então depende de cada Por coisa. isso que eu gosto dessa frase do Jared Diamond. A domesticação de animais evolui conforme a tecnologia evolui. Então, atualmente, a gente tem alguns domesticados. Daqui a 100 anos, a gente vai ter tecnologia para domesticar outros. E aí a gente vai entender se a gente quer domesticar esses outros, se a gente não quer, como é que isso vai funcionar e etc. Mas não é porque há 10 mil anos atrás a gente não conseguia domesticar uma cobra que atualmente não seja válido domesticar uma cobra. Justamente porque a nossa tecnologia evoluiu e atualmente ela nos permite isso. E se dá para fazer isso de forma que não gere estresse para a cobra e etc., tudo bem. Não, e Oi, outra Rick. coisa. Oi. Não, eu acho que seria legal você explicar esse ponto do zoológico. Tem muita gente aqui que eu tô vendo nos comentários aqui que não entendeu ainda o ponto do zoológico. E aí teve um cara até que falou assim, nossa, ele defende zoológico. Sim, sou biólogo e defendo muito zoológico. Ó, vou explicar de novo. Zoológicos não são mais iguais aos zoológicos do século XIX. Zoológicos possuem normativas do IBAMA para poder funcionar e são rígidas. Você está falando do IBAMA chegar lá segunda-feira, às 6 horas da manhã, com o pé na porta, querendo ver como é que os animais estão sendo tratados. Aquilo que você vê como exposição não é 5% do que tem lá dentro do zoológico, sem contar os animais que foram resgatados, trazidos, que você tem que cuidar lá. Mas eu vou chegar a esse ponto. Entenda que zoológicos estão atrelados a instituições como universidades e museus, aonde vários milhares de artigos científicos da área da biologia, da veterinária, sobre patologia, sobre biotecnologia, tudo está sendo estudado ali dentro do zoológico, é estudado diretamente no zoológico. E você produz uma quantidade infinita ali de situações de qual a alimentação melhor para aquele animal, como aquele animal pode melhorar na natureza, como é que você pode reintroduzir determinado... Cara, é tanto artigo que eu não tenho nem como mensurar aqui, mas muitos deles auxiliaram na reambientalização de vários animais. Eu quero relembrar aqui, panda vermelho, arari azul, mico-leão dourado, anta aqui no Rio de Janeiro, etc. Todos eles estão corroborados com estudos feitos dentro de zoológico. Zoológico não é o bicho-papão que o pessoal fala, não, cara, é o contrário, é o salvador. Zoológico, como diz o Ribeirão Preto, salva 1.800 animais silvestres, todos os anos são resgatados. Aí você tem que entender que também os CETAs, que são onde se resgatam animais silvestres, oriundos do tráfico ou atropelados, etc., não tem onde colocar esses animais. Esses animais vão ser alocados, geralmente, em zoológicos. Eu fui ao CETA de Seropédica outro dia, cheguei lá, o cara queria que eu levasse de qualquer maneira uma arpia aqui para a prefeitura de Macaé. Eu Pois tenho, é, cara. tenho um amigo dos meus pais que trabalhou lá, ele é veterinário formado na Rural, inclusive. Ele trabalhou lá nesses CETAs. Teve um dia que ele chegou no CETAS e estavam oferecendo corn snake para ele. Sabe? Você quer levar essa corn snake para casa para cuidar, não sei o quê, porque ia ser tudo legalizado e tal, mas porque não tinha onde botar. Eles não estão tendo onde mandar esses animais. Então, o cara queria que eu trouxesse de qualquer maneira uma arpia. Você está falando de uma arpia. Para casa? Arpia para prefeitura, para eu cuidar aqui dela aqui. Tipo, eu não tenho onde cuidar. Meu irmão, a gente vai legalizar tudo para você, você vai colocar lá. Eu não tenho como cuidar de uma arpia, é uma ave enorme, bicho. Do meu tronco. 3 é metros de envergadura, 2 metros de envergadura.
Aí eu te pergunto, essa ave cega poderia estar em exposição num zoológico? E as pessoas veriam. Porque, entende, gente? Só entendam. Só se preserva aquilo que você conhece. Se você não conhece, você não preserva. Então, não tem como você arrancar de uma criança a necessidade de preservar se ela não conhece isso no zoológico. Então, vamos lá. Você entendeu que os zoológicos fazem resgate, se possível for, e cuidam de animais que foram vindos do tráfico ou que foram atropelados. São 475 milhões de animais atropelados por ano, vertebrados, mortos. Fora os que são atropelados, a gente não sabe. Fomentar o zoológico significa que você vai poder cuidar desses animais. O que a gente tem que fazer é readequar esse zoológico para que ele faça o recebimento desses animais vindo do CETA, para que ele também ganhe dinheiro, algum com uma exposição, e para que ele ganhe um dinheiro de uma forma que o animal não fique prejudicado, como os bioparques. Não é destruindo o zoológico, não é destruindo, é melhorando. É isso que a galera não quer entender. Aí vem com esse papo do que Silvestre não é pet, mas quando o assunto é droga, porra, droga pode legalizar, não tem problema, mas Silvestre não pode. Claro que pode, só que... Tô deixando claro aqui que eu não sei você, mas eu também defendo que droga também pode legalizar. Acho que tem que ser os dois. Sim, legalizar não é liberar. Não, é legalizar não é liberar. O que a galera não entendeu. A discussão é a mesma. A discussão é a mesma. Só que essa discussão ela tem que ser feita por técnicos e não feita por essa galera aí que não quer resolver o problema. Essa galera não quer resolver o problema. Eles querem ampliar o problema para ganhar voto. Essa é a verdade. A galera quer ampliar o problema para ganhar voto. Aí fica esse papo aí de Silvestre não é pet, Silvestre é pet. Aí você pega discussões importantes, como, por exemplo, o macaco, que não deve ser pet, fica batendo nessa situação, enquanto isso a galera começa a provar a importação de Malaiopito reticulatus. Perde de um lado e perde do outro. Sempre. Sempre perde de um lado do outro. Mas eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa para acrescentar, algum de vocês? Eu ia só falar uma coisa. Gente, eu não tô falando tanto porque eu sou botânico, então eu só falei um pouquinho lá no início. Se você quiser falar do problema da invasão de plantas também. Não, eu falei no início, mas ó, uma coisa importante sobre zoológicos e animais que estão lá em cativeiro, sendo tudo na questão da legalização. Eu trabalhei há um tempo atrás ajudando na identificação de sementes que estavam no trato digestório de alguns animais, e eu identifiquei essas plantas com base nas sementes que estavam ali, para a gente saber aonde reintroduzir, em qual estrutura da floresta a gente reintroduzir esses animais com base no levantamento florístico que a gente tinha feito anteriormente. Então, se a gente não tivesse as fezes desses animais que estavam lá em cativeiro, a gente não conseguiria saber aonde eles deveriam ser reintroduzidos, ou toda aquela problemática que eu já tinha falado lá no começo, né? Enfim, é isso. É isso. Um assunto importante aqui, já que a gente tem que tocar em todos os dedos da ferida aqui, ó. A Rayane bota aqui, eu sou indígena e vegana. Veganos são hipócritas, negam a ciência e são elitistas. Deixa eu deixar uma coisa assim, clara aqui pra galera. Vamos lá. A ideologia vegana é muito interessante. É uma ideologia que eu gosto de fomentar. Só que é inegável, não vou tapar o sol com a peneira, é inegável que uma grande quantidade de veganos são capitaneados por essa galera da fofofauna que não entende nada de conservação de fauna silvestre e acabam sendo uma coisa muito negativa para a conservação de fauna silvestre, como, por exemplo, o ataque aos zoológicos. Isso é fato. Claro, conheço vários veganos que são super a favor aos zoológicos, vários veganos que fazem biologia, mas que a grande maioria é capitaneada de uma forma equivocada, capitaneada. Quando a gente fala do consumo de carne, eu quero lembrar que o consumo de carne, para muitos povos, principalmente os povos indígenas, e para vários povos de várias partes do mundo, não é uma opção. Ele não está como opção comer carne de caça. Aquilo ali, ou ele se alimenta da carne de caça, ou não tem o que comer. Ou vocês estão achando que a maçãzinha nasce por aí na floresta, que é fácil de você achar fruto. A galera acha que o fruto, né, tem um botânico para confirmar comigo, ele acha que o fruto para consumo humano, que ele surge assim do nada, é só tu pegar na geladeira
e todo mundo tá beleza. Meu filho, as árvores têm sazonalidade. A maioria delas, 99%, não estão relacionadas ao consumo humano. Elas foram desenvolvidas ao longo da nossa civilização. Não tem mais. Tem o quê? 10 mil anos. Tem 10 mil anos essa merda só. O ser humano antigo, não achava os frutos assim como você acha na natureza. Tanto é que o nosso grande problema não é o consumo do colesterol, nem o consumo da proteína, é o consumo do carboidrato. Porque nós evoluímos justamente pelo consumo da proteína. O consumo de carboidrato era esporádico. Nós hoje, na civilização, no meio urbano, no meio rico, é que a gente consegue ter na nossa geladeira, o nosso arroz. Mas você acha que para povos que são povos indigenistas, povos indígenas, você acha que é facilidade para eles assim? A gente é muito o nosso umbigo de achar, não, isso aqui é fácil resolver. Não é fácil resolver. Não é fácil resolver. A gente precisa resolver. A ideia está muito mais pautada na sustentabilidade do que pautada na obrigatoriedade. Porque, sabe, é muito simples. O cara chega para mim e fala assim, não, porque se as indústrias parassem de produzir carne e produzissem só alimentos vegetais, você não teria fome no mundo. Concordo em gênero, número e grau. Beleza. Agora, como isso vai acontecer? As indústrias vão dar a mão e não vão competir? O que você está me propondo? É porque eu acho que essa galera... Eu não consigo fugir da Luísa Mel, porque eu acho que ela é a rainha deles, né? Faz uma divulgação do veganismo como se veganismo fosse exclusivamente sobre crueldade animal. Mas é importante entender que veganismo, ele não é sobre crueldade animal especificamente, ele é principalmente pautado na questão ambiental. E aí, se a gente vai tratar a questão ambiental, a gente pode pensar nas exceções das sociedades indígenas que consomem carne e que não causam nenhum prejuízo ao meio ambiente por causa disso, sabe? A gente pode tratar da problemática do consumo de carne apenas nas situações em que esse consumo é prejudicial ao meio ambiente. E aí, da mesma forma que o consumo de carne é prejudicial ao meio ambiente, vários outros tipos de consumo também são. E aí a gente tem que combater eles de forma inteligente para evitar discriminação contra sociedades, por exemplo, indígenas que comem carne e não causam nenhum prejuízo ao meio ambiente. Porque a pauta central do veganismo não é a crueldade animal. A pauta central do veganismo é a questão ambiental. Não, se a pauta central for questão ambiental, então a gente vai ter muita gente falando besterol, né? Deveria ser, né? Só que aí, ao mesmo tempo, deveria ser questão ambiental e deveria ser questão ambiental com bases na ciência. E a galera não poderia também estar aí dizendo que zoológico é um absurdo e etc. Esse que é o problema. Que é essa mesma galera da Luísa Mel que diz que zoológicos é um absurdo e etc. Não tá. Quando um cara desse consegue criar lei proibindo a instalação de zoológicos e aquários, o cara vai estar nas costas dele um problema ambiental futuro gigantesco. Porque você não vai ter o know-how, culpa dele. Você não vai ter o know-how e tecnologia suficiente para repovoar essa natureza. Então, assim, é um desserviço com a parte ambiental. Então, tudo tem que ser... de certa forma, meio que a gente consome carne demais, isso é fato. Isso é fato. Mas como resolver o problema? A gente precisa de pessoas para resolver o problema. E não piorar o problema. E não chegar aqui e, olha, vamos destruir zoológico. Não é isso. Não é bem assim. O problema é a indústria da carne. É também. Como resolver o problema da indústria da carne? Simplesmente não comendo carne? Ou proibindo as pessoas de comer, como é que a gente faz? Eu sou adepto. Eu sou adepto de tudo que é novo. Agora, cadê? Tem uma pessoa aí, o user, que está querendo entrar, mas ele não mandou. Estão pedindo para eu subir ele, mas ele não mandou solicitação, gente. Quando ele mandar a solicitação, eu subo ele. Eu queria falar de um ponto interessante que o Henrique fez naquela fala dele anteriormente, falando da questão da sazonalidade das plantas produzirem. Eu até falei bem no início da live que aqui no Espírito Santo a gente está sofrendo um problema bem grande há muitos anos atrás, houve a introdução de jaqueiras dentro de um fragmento de mata, de uma reserva biológica, e se nós retirarmos essas jacas dali, não são pessoas que vão morrer de fome, a fauna local vai morrer de fome. Então, isso
só reforça mais a fala do Henrique, que da questão, tipo, as pessoas acham que uma maçã, sei lá, que uma fruta, ela vai nascer do nada, Não. com uma semana vai... Não, não é assim, gente. E como as Não é pessoas são assim. imediatistas, né? Porque, por exemplo, eu posso chegar aqui, eu chego aqui e falo, gente, jaqueiras, aonde você tem jaqueira, 95% da biota da Mata Atlântica, por exemplo, está comprometida, onde cai a folha da jaqueira por amensalismo. A jaqueira é totalmente destrutiva. A jaqueira, eu vou aqui te explicar por A mais B que a gente deve ir lá e eliminar a jaqueira. Só que, como bem disse meu amigo, calma, tem que ser muito bem feito. Porque se eu elimino a jaqueira de uma vez, eu mato os macacos. Então vamos fazer aquilo responsavelmente. É isso que a galera não quer entender. É isso que a galera não quer entender. Eles simplesmente querem. Não! Não Tem pode. que cortar tudo agora. Corta a jaqueira. Não, e fora o sensacionalismo. Por exemplo, na Foz da Tijuca a gente teve o contrário. Na Foz da Tijuca, as jaqueiras começaram a ser aneladas. Começaram a anelar a jaqueira para que ela morra. Aí vem uma senhorinha, faz uma carta com um desenho onde a jaqueira chorava. Porque quando você faz o anelamento, a jaqueira escorre a seiva. Pronto, foi o suficiente para o Ministério Público parar todo o trabalho dos cientistas. Porque, olha, a jaqueira está chorando. Meu Deus do céu. Eu não Ué, sabia não é, disso. não é parecido com que alguém vai na televisão, vai no seu Instagram, chora por conta da elefanta e faz aquela cagada toda? Pois E é. os cientistas que são malvados? É só sempre o apelo à emocionalidade. Sempre o apelo à emocionalidade. Tá controlando tudo. Não pode ter pet porque não pode ter pet silvestre porque tadinho da cobra que vai sofrer. Nem sofre. Não sabe nem se vai sofrer, mas tadinho da cobra que vai sofrer. Não pode ter zoológico porque tadinho do urso que vai estar dentro da gaiola. Não, sabe? É sempre o argumento emocional. E tem várias dessas pautas em que é usado o argumento emocional poderiam ser usados outros tipos de argumento, como no veganismo. O argumento emocional é o mais fraquinho que tem. Peninha da vaca é o argumento que não me convence. Agora, o argumento ambiental, ele me convence. Mas aí, até nessas pautas importantes, as pessoas usam o argumento emocional de ter peninha da vaca, de ter peninha da cobra, de ter peninha da elefanta, de não sei o quê, e não resolvem o aqui, problema de fato. deixa eu só responder isso que o cara bota aqui, ó. Gente, um cara que não é vegano falando que ele não sabe sobre veganismo. Ó, volto a repetir, ninguém aqui falou sobre veganismo, cara. Ninguém. Ninguém aqui contra o veganismo. O que a gente falou é Falou que bem do veganismo. veganos, ó, olha a diferença. A gente não está falando do veganismo. A gente está falando que veganos estão sendo capitaneados com um discurso falso da galera da fofofauna. E nem são todos veganos. São alguns veganos, quer dizer, a maioria. A maioria dos veganos, que de repente também não conhecem o movimento vegano, estão sendo capitaneados pela galera da fofofauna e indo contra o zoológico. Você está confundindo completamente. Ninguém falou mal do veganismo. Ninguém nem Porque falou do veganismo aqui. é uma galera que tá seguindo, tá usando de fonte essa galera da fofofauna, Luísa Mel e Hannah Kalil e etc. É, porque para o pessoal rindo aqui da fofofauna. Fofofauna se resume a uma galera que acha que bicho é gato e cachorro e mais nada. Só isso. Tudo é feio, tudo é horrível, só gato e cachorro. Porque se essa galera da fofofauna tivesse interessada realmente em preservar a natureza, eles estariam muito mais interessados em diminuir muito a criação de gatos. Muito. Aliás, seriam os primeiros a bater. Galera, olha, vamos chipar os gatos, castrar os gatos e evitar que os gatos se reproduzam. Vamos diminuir a criação de gatos. Eles seriam os primeiros a tentar reduzir a criação de gatos. Porque gatos são problemáticos para a fauna silvestre. Muito problemáticos. Matam 3 animais silvestres por dia. Já repeti isso. Isso aqui é fofofauna. E essa galera da fofofauna capitaneia, sim, várias pessoas do veganismo. Ninguém falou contra o veganismo. Ninguém falou do veganismo. Não, a gente falou bem do veganismo. A gente falou que ele é importante. Que vários seguidores do veganismo são influenciados por essa galera. São coisas diferentes. Porque eu posso, cara, na boa, a gente pode fazer aqui uma enquete. Pergunta pro cara, você é vegano e é contra o zoológico? O cara vai botar, sou vegano e contra o zoológico. Tenho certeza. Certeza que eu tô falando. É o que eu falei, comecei a live aqui, todo mundo dizendo que pet não é silvestre. Aí termina a live aqui, a maioria já tá no depende, no sim. É isso.
E a Tá? Luísa, depois de Uma- toda essa explicação, ainda fala que zoológicos são ruins, sim. Tá vendo? É isso, 1 hora de live a gente consegue explicar o assunto. O problema é que as pessoas não estão dispostas a ouvir 1 hora sobre esses assuntos. As pessoas preferem entrar no Instagram da Luísa Mel, ver o TikTok da menina que for 3 minutos dizendo que Silvestre não é pet, e no Instagram da Hannah Kalil e acha que está informado, e acha que está sabendo de tudo, sabe? E aí sai por aí reproduzindo senso comum sem ter nenhuma base para falar o que está falando. Perguntou se ratos são silvestres. Ratos, musmúsculos e ratos Tá novergicos bom, calma aí. são esses ratos que existem no meio urbano, não são silvestres. Mas no Brasil existem milhares de espécies de ratos silvestres. Oximíteros, tricômeros, trinórios. Cara, tem rato pra caraca, cada um mais lindo do que o outro. Lindo. Tô falando em ratos lindos que existem no meio silvestre, tá? Oximíteros é um rato fossorial, que é um rato que é escavador, tem um focinho afilado, todo bonitinho. Tem Nectomus squamtus, que é um rato que nada, tem membranas interdigitais nos pés traseiros. Tem ratos lindos. Esses ratos não se dão bem no meio urbano. E eles vão morrendo automaticamente conforme o meio silvestre vai sendo destruído, tá bom? Não confundir esses ratos com os ratos que são exóticos, que vieram trazido pelo europeu, que veio aí ratos novergicos e musmúsculos, que é o camundongo, ok? Alguém pediu para explicar melhor a questão das jaqueiras. Gente, não é questão especificamente das jaqueiras, é questão de qualquer planta exótica com potencial invasor. Essas plantas são introduzidas aqui no nosso país e elas causam prejuízos porque a fauna local começa a se alimentar daquela planta e do nada alguns órgãos ou algumas pessoas acham que para resolver o problema dessa planta que é invasora, eu tenho que ir lá e cortar todas as plantas. Porém, o Henrique também falou sobre isso. Se eu for lá e cortar todas as plantas, a fauna que se alimenta daquela, que depende daquele fruto, ela vai morrer de fome. Então, a gente tem que parar com essa questão de imediatismo. A gente não pode ir lá e cortar tudo. Acho que era isso que você queria entender. E, ô Figueiredo, acho que tem um pessoal querendo entrar aqui, eu vou sair. Então, eu não sei se vai dar tempo, porque eu vou ter que fechar. Talvez eu tenha mais uns 10 minutinhos. E eu Mas só vai queria, lá, cara. antes de eu sair, só queria falar um negócio que o Henrique falou lá no começo também, da questão de que o Figueiredo fala com a galera jovem. Cara, eu também sou velho, eu sou cientista chato, eu falo de coisas. Gente, eu sou fisiologista vegetal. Ninguém quer saber de planta. E às vezes eu falo de uns assuntos aqui no TikTok e o meu público é um público mais velho e tal. Então eu acho os vídeos do Figueiredo bem legais porque ele pega ali uma galera adolescente, ele pega quem tem que aprender mesmo. E eu adoro quando você e o Yuri Iago. fazem. Iago, isso. Fazem aqueles vídeos desmentindo aquela galera que tem A 10 gente vai milhões de fazer mais. A gente seguidores, vai fazer. porque aquela galera que pega esse público de 10 anos. A gente tem que abraçar e informar esse público que está sendo enganado. Não tem aspas, não. Está sendo enganado pelaquela galera que só quer like. Enfim, né? É isso. Não, assim, para eu fechar também, porque, cara, me deu muito orgulho de ver o Figueiredo trabalhando. Tenho um orgulho. Assim, ele tá puxando essa parada. Para mim, hoje, no TikTok, o Figueiredo é o número 1. E eu nem sabia desse poderio todo do TikTok. Quando eu fui ver, eu falei, porra. Aí comecei a ver vários vídeos dele. Falei, cara, esse maluco tá sozinho aí, cara. Sozinho não, depois eu descobri uma pancada de gente. Mas eu vi que o Figueiredo tem uma abertura e tá ali batalhando para informar as pessoas e acabar com essa desinformação. E assim, tudo aquilo que eu vi do Figueiredo falando foram coisas muito bem embasadas cientificamente, com uma política muito boa, fácil de falar, aberto ao debate. Qualquer um que quiser debater, ele entra aí e debate, porra. Entra aí e debate. Porque assim, é muito fácil, Figueiredo, tu ir lá no Twitter, que o Twitter é tóxico, atrás de um nickname, escondido atrás de um nickname, falar qualquer merda, pegar gatilho e fazer grupinhos onde aquilo vai girando uma bola de neve. E você não sabe quem é que falou a merda. Agora, vir aqui botar a cara a tapa, igual você faz, embasado, mostrando no gogó, mostrando na cabeça na hora, isso é difícil pra caraca. E é por isso que a galera corre de você. Aqui no TikTok tem ninguém que entra aí pra te
pra te zoar. É Tenho raro, é visto raro. isso. Só A consigo galera debater corre. na live dos outros. Às vezes eu consigo entrar na live dos outros para debater. Tem um amigo meu, Randy, que ele fala aqui de Deus, etc. Às vezes eu faço umas lives aqui, peço para a galera entrar para debater criacionismo, evolucionismo, etc. Não entra ninguém, só consigo debater isso quando eu entro na live dele, porque aí ele me aceita e aceita outra pessoa. Mas na minha, nunca entra. 300 pessoas na live, não tem uma pessoa que é contra o evolucionismo para debater comigo? Nunca tem. Eu fui bloqueado por todo mundo. De uma época que eu comecei a falar da evolução, todo mundo me bloqueou. Eu acho um pouco. Eu queria fazer mais vídeos sobre. Eu não conheço o perfil do Henrique, depois vou até dar uma olhada. Eu queria fazer mais vídeos estilo que o Figueiredo faz. Porém, eu trabalho com planta. E quase ninguém fala de planta porque planta não dá like. O que dá like é fofal, é falar Planta é de chato. bicho. Planta é chato. Outro dia eu fiz. É Vi uma notícia cegueira assim, biológica. 9 espécies de planta descoberta no Rio Grande do Sul. Aí eu olhei o negócio e falei assim, pô, maneiro, 9 espécies descobertas. Geralmente isso vai muito bem, mas de planta é foda, né, cara? Ontem eu até fiz um vídeo debatendo uma empresa que está vendendo uma água que tira agrotóxico dos alimentos. Eu falei, não é possível que eu tô vendo isso. Enfim, mas são vídeos raros, tá? Não é igual dos animais, que todo dia você tem 20 vídeos para gravar. Eu consigo gravar um por dia aqui. Não, tá bom, É isso pô. então, vou sair aqui, galera. Valeu. Galera, então eu queria Valeu. agradecer, queria de novo lembrar que parabenizar o Figueiredo pelo trabalho dele. Eu realmente Valeu, fiquei muito feliz, muito contente de ver, né? Ainda mais que o pessoal falou que o cara parece que é meu filho, eu fiquei mais feliz ainda. Seria uma grande honra se fosse, não é, mas se fosse eu teria honrado, tá? E, porra, fabuloso o seu trabalho, Figueiredo. Manda bala aí. Continua assim. Vai pro YouTube também, que você precisa de estar lá também. Esse vídeo vai pra lá. Acho que essa live vai pra lá. YouTube, vai pro IGTV, abre os dois em conjunto, porra. Vai, Isso. amplia. Assim como eu aprendi que eu tenho que estar no TikTok também, aprende que você também tem que estar lá no YouTube também. A gente precisa de gente igual você lá também. E vamos nessa. Falou? Obrigado aí pelo isso. espaço. Valeu, Abraço, Henrique. galera. Então, gente, eu vou fechar a live, porque eu tô com pouco tempo. Tenho que terminar de preparar o vídeo de hoje. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham entendido o que eu tinha para falar. Até tratamos de mais assuntos importantes aqui também, além da questão do pet. Isso daqui vai pro GTV, porque acho que tem que ter gente para ver isso daqui. Valeu, galera.